Alô, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo de proporções. E hoje é um assunto famoso, né, que envolve proporções, proporcionalidade, que é a regra de 3 simples. A gente vai estar vendo um pouco do conceito e a gente vai ver um caso da regra de 3, certo? A gente não vai ver quando ela é inversamente proporcional ainda não, porque pode dar um bug aí na cabeça de vocês. Então é melhor a gente aprender a direta, depois a gente aprende a inversa, que tem uma particularidadezinha, uma análise, ok? E a gente vai estar resolvendo dois desafios bem simples de regra de 3 diretamente proporcional. Então vamos só aqui no conceito, rapidamente. Regra de 3 simples. Inicialmente você está visualizando aí que você precisa ser uma pessoa organizada para poder resolver regra de 3. Resolver problemas através de regra de 3. Porque você precisa meio que tabular os dados, certo? Construir uma mini tabela, digamos assim, para você poder resolver o problema de forma segura, sem cometer erros, certo? Não vai precisar escrever grandeza, coloquei isso aqui só apenas a título de conceito, né, para a gente poder melhorar aqui o nosso entendimento. E a regra de 3 é o seguinte, ela vai sempre envolver duas grandezas. No caso aqui eu coloquei grandeza A e grandeza B, beleza? Essas grandezas, elas estão relacionadas pelo problema, certo? Vai acontecer uma relação de correspondência entre as grandezas, ok? Conforme uma cresce, a outra cresce, ou conforme uma cresce, a outra decresce. Beleza? Isso a gente vai ver já já. E o problema, ele vai trazer 3 valores para você, certo? Aqui você está vendo 4, você vai colocar, logicamente, os valores embaixo da sua respectiva, na coluna, né, da sua respectiva grandeza, beleza? E o problema, existem 4 valores relacionados, mas um deles não será dado, ok? Pode ser o X, pode ser Y, depende da letra que você preferir aí. No caso aqui eu coloquei 4 letrinhas, né? Porque a gente não vai usar números por enquanto, só no exemplo ali no desafio de baixo. Então, esses números, né, eles também estão relacionados, você vai ter que interpretar isso no problema, certo? O número de uma grandeza está relacionado com o número da outra grandeza, certo? E um deles não será dado, um deles será incógnita, e você vai ter que procurar por eles. 3 valores são conhecidos e um é incógnita, ok? Beleza, montado a mini tabela, né, digamos assim, com as duas colunas de grandezas com seus respectivos valores, você vai partir para a montagem da proporção. Ah, então a proporção é aquilo que a gente fazia de regra de 3, de colocar os valores assim, que eles já estão meio que quase numa proporção, né? Estão meio que numa tabela, só esperando para serem multiplicados ali pela propriedade fundamental que você está vendo, certo? Então, o que significa isso? A montagem da proporção é que, depois que você identificou os valores, viu a correspondência, você vai simplesmente trazer isso para esse passo aqui, certo? X está para W, beleza? X está para W, assim como o Y, ele está para o Z, beleza, galera? E depois disso, é exatamente o que está escrito aqui embaixo que você vai fazer, você vai aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é aquela famosa multiplicação cruzada, né? Dependendo da onde está a sua incógnita, você vai precisar usar a propriedade fundamental. E isso vai desencadear numa equação do primeiro grau. Vou escrever com uma cor só para a gente finalizar logo essa parte. No caso aqui, se eu quisesse isolar, por exemplo, o W, multiplicou e cruzado, vai ficar XZ, ou ZX, né? Z vezes X igual a Y vezes W. E a minha incógnita seria o Z,
Então eu preciso isolar o z. Eu mando o y, o x dividindo. Com letras é claro que vai ficar bem escroto, né? Isso daqui de entender, mas é só para vocês terem uma ideia, o x, né? É só vocês terem uma ideia de que geralmente vai acontecer isso. Você vai isolar uma incógnita, no caso aqui eu isolei o z, e vai todo mundo para o outro lado, certo? E o que está multiplicando o z vai passar dividindo depois, claro, de você ter aplicado a propriedade fundamental. Então, uma regra de 3, ela nada mais é do que uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões, como a gente já viu. Aí você aplica a propriedade fundamental, isola a grandeza e encontra a incógnita. Caso ali o z. Então a gente vai direto aqui para o desafio 1 para a gente aplicar isso na realidade, porque com letras é muito chato. Olha só, o desafio 1 diz que numa feira 5 maçãs custam R$3. 5 maçãs, R$3. Então, qual será o preço de 18 maçãs? É o seguinte, pessoal, vou tentar fazer... Eu vou fazer aqui embaixo, tá? A gente já viu que são grandezas. Você identifica quais são as grandezas. Você já viu que é o preço e a maçã, né? O custo das maçãs. Então, como que ficaria isso aqui? Maçãs eu vou simbolizar com M. E o custo eu vou simbolizar com aquele símbolo tradicional de reais, né? De R cifra. Aqui você consegue visualizar bem que eu estou tentando montar uma mini tabela, certo? Não precisa fazer esse risco aqui, claro, né? Mas se você quiser se organizar mais ainda, é só questão de didática. Aí você percebe que há uma correspondência entre os valores. Olha só, 5 maçãs custam R$3. Esses dois dados, eles estão relacionados, então você tem que colocar eles na mesma linha, certo? No caso aqui 5 embaixo do M, na grandeza, né? Tem que ficar embaixo. Ele tem que estar na mesma linha do R$3. Ok? Que eles estão relacionados, então, no texto ali eles estão relacionados. 5 maçãs custam R$3. Existe uma correspondência e você já identifica isso no texto. E a frase final é: qual será o preço de 18 maçãs? Ou seja, se eu vim aqui e comprar 18 maçãs, olha só, de novo, embaixo da coluna de maçãs, qual será o meu custo, né, o meu preço final? E aí que vai ser a nossa incógnita, nosso valor de x, beleza? Pronto, agora você está percebendo aqui que, né, conforme eu compro mais maçãs, é obviamente que eu vou pagar mais dinheiro, né? Então, ela é regra de 3 diretamente proporcional, mas por enquanto a gente não vai discutir isso agora. Depois que a gente fez isso, a gente parte para aquela fase que é a proporção. Como que fica a proporção? Dessa forma, da mesma forma que está aí, como ela é diretamente proporcional, quanto mais você paga, mais você compra, né? Você pode montar a proporção do jeito que está ali. 5 sobre 18, 5 está para 18, aliás, assim como 3 está para x. Olha que bacana. Agora, a próxima fase é aplicar a propriedade fundamental das proporções, certo? Vou até escrever lá embaixo, ó. 5x, olha só. 5 vezes x é igual a 18 vezes 3. Beleza? Então, no próximo passo aqui, nós ficaremos com 18 vezes 3 dividido por 5x. Dividido por 5, né? Colocar o x já isolado. 18 vezes 3, o resultado é 18 vezes 3, 54, dividido por... Olha só, esse 5 que está aqui, eu preciso tirar ele daí e deixar o x sozinho. Ele está multiplicando, ele vai descer dividindo o 18 vezes 3, que deu 54. Então, o 5 estava aqui, desceu para cá, ó. Ok? E, por fim, 54 dividido por 5, aí
50 dividido para 5 dá 10. E 4 dividido para 5 dá 0,8. Ou 0,80, né? Isso aqui é o custo, gente. Então, a gente acaba de descobrir que 18 maçãs custam, na verdade, R$10,80. Beleza, pessoal? Então, esse foi o desafio 1. Agora a gente vai para o desafio 2. Vamos tentar resolver aqui também, só que com um pouco menos de espaço. Em um posto de combustível, 1 litro de gasolina comum custa R$6. Eita, tá caro, hein? Isso em 2021. Renata precisa de 6 litros dessa gasolina para encher o tanque da sua moto. Qual será o valor pago por Renata? Ok? Então, 1 litro de gasolina está custando R$6. De novo, a gente tem uma relação de custo, né? Olha só. Gasolina e custo. 2 colunas aí, beleza? A gente viu que 1 litro corresponde, eles têm que estar na mesma linha, corresponde a R$6. 1 litro está correspondendo a R$6, estão na mesma linha dessa tabela, né? 1 litro de gasolina, R$6 de custo. Só que Renata precisa de 6 litros dessa gasolina comum aí. Então, na coluna da gasolina, eu vou lá e coloco 6 litros, certo? É a quantidade de litros de gasolina. Deveria ter especificado aqui. E ela quer saber quanto que ela vai pagar. E aí entra a nossa incógnita X de novo. Ok? De novo você verifica que se eu compro mais litros de combustível, eu obviamente vou ter um custo maior. Então ela é diretamente proporcional. Você pode montar sua proporção do mesmo jeito que está aí. Então isso fica o seguinte, ó, 1 está para 6, conforme a primeira coluna, assim como 6 está para x, conforme a segunda coluna. Beleza? Agora aplica a propriedade fundamental, x vezes 1, o resultado é x. 6 vezes 6, o resultado é 36. Vocês estão vendo que eu já estou multiplicando direto. E eu encontrei já direto, né, o valor. Ou seja, o custo, o valor que será pago por Renata é exatamente R$36 para encher o tanque. Beleza, galera? Então, esse foi 2 exemplos rápidos de regra de 3, certo? Só para a gente iniciar. Depois a gente vai ver outras regras de 3 que tem, né, aquela particularidade de ser inversamente proporcional num próximo vídeo.